Bom, paz do Senhor, é com alegria que estamos aqui nessa noite para atender mais uma vez a vocês, né? Atender, né, o chamado da mocidade da congregação da Rua 25, porque na verdade nós estamos aqui para servir. Eu sei que eu sempre falo, não é palestra, né? É um encontro, é uma conversa, né? E a gente vem aqui e conversa e acaba acrescentando para todos nós. Eu muito aprendo também. Não eu não sou um coaching, né? Não sou nada disso, mas graças a Deus, né, pelos 39 anos que nós temos vivido aí, dos 39, 30 foi na presença de Deus e muito nós temos aprendido, né? Então, graças a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Estou muito bem acompanhado também da minha digníssima esposa que veio comigo hoje, irmã Juliana. Seja bem-vindo. Eu trouxe que esse aqui é um... Esse aqui é proporcional ao... Tô de nada, isso é água mesmo. É proporcional ao tamanho da pessoa, a cor, tudo, né? Mas tá bom, essa aqui também vai, Jim Blue. Então nós estamos aqui hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse tema tão importante, né? O relacionamento, como deve ser a relação do cristão com o dinheiro, né? Nós temos visto, infelizmente, produzido uma imagem muito negativa dos irmãos, de muitos irmãos, com relação à questão a questão de talvez não saber lidar com essa questão, com a questão do dinheiro, com a questão econômica, de muitos irmãos, e alguns desses irmãos têm contribuído de forma negativa, com um testemunho ruim, não pagando as suas dívidas, né? E às vezes a gente fala que crente, aí engloba todo mundo, né? Crente, eu não gosto de vender para crente, porque crente não paga a conta, não paga a dívida. Então é porque talvez não tem vivido, não tem buscado da parte de Deus como vivenciar isso, né? A gente sabe que pode acontecer algumas eventualidades, sim, mas o crente também, ele precisa viver de acordo com a palavra de Deus, entendendo que na vida a gente vai passar por dificuldades, e a questão econômica, sim, pode nos afetar, mas a gente tem uma língua, e mesmo se não tiver uma língua, se não for mudo, tem quem fala pela gente, né? Vai aonde está devendo e conversar, deixar tudo às claras, estou passando por isso e por aquilo. Está difícil agora, a gente precisa disso, a gente precisa ter hombridade, a gente precisa ter clareza na nossa vivência, na nossa conduta como cristão. Não vou dizer aqui, como eu disse para vocês, eu não sou um coach e nem vou falar como juntar dinheiro, como nada disso, né? Eu não sou nem um Wendel Carvalho, né? Que está aí um cara, não sei se vocês já viram, um barbudo, Endel Carvalho mesmo, que tem ele no Instagram, que ensina, que fala que a pessoa tem que viver dessa forma, como economizar e como fazer 6 em 7. Já viu essa expressão, né? Como fazer 6 em não sei quantos mil em 7 dias, né? Tem essa, tudo, não vou falar nada disso. Primeiro, nós vamos começar de que forma, como deve ser a relação do cristão com o dinheiro. Aí vocês têm esse palestrante, que é uma maravilha, né? E aí eu começo com esse versículo. Como deve ser como deve ser o cristão com relação ao dinheiro? Quando Paulo escrevia aos Romanos, ele escreveu o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito? O que você está querendo falar para nós, irmão Reinaldo, com relação a esse versículo, né? Quando Paulo disse isso para os romanos, ele disse isso principalmente para os irmãos que estavam se convertendo, né, em Roma.
E nós já falamos isso aqui várias e várias vezes na igreja, eu continuo a falar, porque esses eram os verdadeiros, não que nós não somos verdadeiros cristãos, mas esses que se convertiam, principalmente em Roma, eles se convertiam e verdadeiramente demonstravam a sua conversão. Porque converter em Roma, nesse período, ao cristianismo, era bater de frente contra a morte. Quando Otávio Augusto, em 27 a.C., se declara imperador, o Império Romano, ele começa no ano 27 a.C., ele atribui todos os títulos à sua pessoa, inclusive o de Augustus, né? O de Pontifício. Então ele fez se curvar diante dele. Roma, antes do Império, era uma república, e a instituição mais poderosa dentro da república era o Senado, e o Senado era composto de 500 poderosos romanos, os homens mais poderosos de Roma. E quando Otávio Augusto consegue se tornar imperador, ele fez todos esses homens se curvar a ele. E aí ele vai atribuir todos os títulos poderosos que existiam em Roma à sua pessoa, inclusive o de santidade. Então agora ele era considerado um representante, ou, quem sabe, até mesmo um deus na terra. E aí todos os romanos tinham que se curvar diante dele, reconhecendo essa autoridade espiritual também, né? Mas aí, o que vai acontecer? Vai chegar um evangelho que vai ser pronunciado, vai falar sobre um Cristo, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Filho de Deus. E quando ele começa a ser professado e começa a ser pregado, o cristianismo começa a se espalhar dentro do Império Romano, né, e por todas as partes, os cristãos vão ser duramente perseguidos. Duramente perseguidos. Mas os cristãos, eu não entendo perfeitinho direito como é que acontece, mas o irmão Jacques deve já saber, né, e falar para a gente como é que acontece na massa do pão, né? Quanto mais pancada ela leva, mais ela cresce, né? Melhor ela fica. Né? Quanto mais pancada ela leva, melhor ela fica. E era isso que acontecia com esses cristãos aqui, né? Era isso que acontecia. Como é que vai acontecer com esses cristãos que não querem professar, né, não querem reconhecer a autoridade do imperador romano? O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer? Não quer reconhecer? Então o que a gente vai fazer? Foi um período que vocês estudaram, foi um período de estabilidade dentro de Roma, por volta de 27 a.C., os 2 primeiros séculos, os 200 anos de império, foi um período chamado de período da Pax Romana, onde o imperador conseguiu acabar com as guerras em prol de conquista de territórios, né? Então esse período não tinha tanta guerra assim, não tinha guerra, então foi um período reconhecido como Pax Romana. Mas essa Pax Romana também, ela acalmou um pouco, por quê? Porque o imperador instituiu uma política chamada de política de panem et circenses, no latim, pão e circo. O que o imperador fazia para que a população se acalmasse? Estava com problemas? Sim, estava. Existia muita corrupção. E para manter o império daquele era muito difícil. E aí eles faziam o quê? Eles construíam aí vários coliseus, vários circos, né, dentro do Império Romano. E um dos mais famosos é aquele coliseu que tem até hoje as ruínas dele na cidade de Roma. E aí, dentro desse coliseu, eles promoviam espetáculos, e entre esses espetáculos estavam as guerras dos gladiadores, aqueles que lutavam pelas suas próprias vidas, e também a distribuição de alimentos no decorrer desses espetáculos. Mas aí, o que vai acontecer? Tem uns cristãos que estão professando um tal de Cristo aí, vamos utilizar eles, né, como promoção desses espetáculos. Então, os irmãos que professavam o cristianismo eram, né, os irmãos que eram jogados nas arenas, né? E tem uns hinos da Mara Lima aí que fala, e eu não queria ver o que ela queria ver, né?
Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Não, irmãos, eu não queria ver isso. Não queria de forma alguma, né? Mas aí, o que isso tem a ver com o nosso propósito, com a proposta da nossa palestra? Irmãos, tudo contribui para o bem. Tudo contribui. Sabemos que todas essas coisas. Então, quando Paulo falava todas essas coisas, não queria dizer só coisas boas, não. Isso que está acontecendo com você, se você está morrendo pela palavra de Deus, se você está morrendo pela sua salvação, tudo isso contribui juntamente para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito maior de Deus para as nossas vidas, irmãos? Salvação. O propósito maior de Deus para as nossas vidas é o quê? Salvação. Então, o dinheiro foi deixado, é bom, o dinheiro é bom, mas o propósito maior para as nossas vidas é a salvação. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós precisamos glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então, uma coisa que nós precisamos entender, antes de tudo, antes de falar de economizar, antes de falar de abrir uma conta e agora eu vou juntar dinheiro, agora eu vou comprar minha moto, bom, isso é bom demais, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas antes de tudo isso, o que eu preciso entender? O que eu preciso entender é qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito? É a salvação. Antes de tudo isso, é a salvação. Tá? Então, para vocês não cochilarem já de início, né? Vamos ouvir o Fernandinho, né? Vamos prestar bastante atenção na letra dessa música, que é muito linda, por sinal, né?
Glória a Deus. Então a gente pode perceber, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é muito mais profunda e a gente tem que ter cuidado com as leituras superficiais e com as análises superficiais. Se é uma análise, não é superficial, né? Com a leitura de fato superficial que a gente faz a respeito da palavra de Deus, uns sentidos, os devidos sentidos, né, da palavra de Deus. Quando ele fala todas as coisas, né, cooperam para o bem. E aí a gente fica pensando na formatura, né? A gente fica pensando no casamento, a gente fica pensando nesse... Mas todas as coisas, quando eu falo todas, eu estou falando de tudo. Né? Eu estou falando de tudo. Meu sofrimento. E aí quando eu estou falando de tudo, eu posso estar falando da falta de dinheiro. Aquilo que eu falei também, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, eu continuo glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabe que tem pessoas que se tiver dinheiro não vai permanecer diante da presença de Deus. Então, todas as coisas, a gente precisa entender isso. Quando Paulo falava aos romanos, todas as coisas cooperam para o bem, quando ele falava todas as coisas, ele tinha em mente isso, que até mesmo diante do sofrimento, o sofrimento seria passar por um vale, e isso cooperaria para o propósito maior de Deus na vida do cristão, que é a salvação. Então, todas as coisas, a gente tem que desmistificar que quando eu falo todas, é tudo. Né? Quando eu falo todas as coisas, é tudo mesmo. Né? E aí, irmão Lucas, pode Senhor, irmã, bem? Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O propósito maior de Deus para nós é a salvação. Então, por isso que eu estou falando aqui de início a respeito disso, do propósito de Deus, né? Porque o que nós precisamos entender de fato é isso, que o propósito de Deus é a nossa salvação. E quando a gente busca a salvação, quando a gente inteira disso, quando a gente vive de fato o cristianismo em nossas vidas, esse cristianismo puro e santo, o cristianismo que não há sombra de variação, um cristianismo que não há depressão, não há picos e nem decréscimos, é um cristianismo linear, aquele que foi professado desde o início, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo não existe no passado, né, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando a gente entende esse propósito em nossas vidas, né, o dinheiro será um adendo. O dinheiro será algo que virá para ajudar, e quando o dinheiro chega, a gente precisa entender também o porquê que nós temos, o porquê que nós conseguimos, porque o cristão, uma coisa que eu sempre falo, o cristão ele precisa entender o porquê que ele está... Quando a gente fala quando a gente está falando de bens materiais, o cristão ele precisa entender porque ele está sendo abençoado. Uma coisa, eu digo para vocês, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E se o propósito de Deus para nós é a nossa salvação, a questão é espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E nós estamos aqui como servos, como filhos de Deus. E o que foi falado, nós falamos aqui na conversa passada sobre santidade, né, quando Pedro escrevia aos irmãos na igreja, ele falava se referenciando, voltando aos Levíticos, né, o capítulo 11, versículo 25, 24 e 25, quando fala, né, o Senhor falando, sede santo, porque eu sou santo. E a gente precisa entender isso. Eu fui abençoado, foi também para abençoar. Não é? Então, nós somos abençoados para abençoar. E tem pessoas que começam a ser abençoadas e começam a manter aqui um cerco de tudo aquilo que ele tem, né? E quando se fala, quando tem alguém precisando, ele se fecha. Não, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei, porque eu consegui, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Coloca um tanto coloca sempre aí, né, o pronome pessoal, né? O pronome pessoal, né, o eu, primeira pessoa do singular, eu isso, eu aquilo, esquece
que nada disso fomos nós que fizemos, nada disso, porque Deus, Jesus, é o centro de tudo, centro da criação, centro da nossa salvação. Tudo que nós temos foi Ele e foi por Ele. Ele é o centro de tudo. Se eu conseguir comprar um carro, se eu conseguir comprar uma casa, se eu conseguir um cargo na igreja, não fui eu especificamente que consegui, mas foi Ele que me deu força, foi Ele que me deu fôlego de vida, foi Ele que me deu saúde para trabalhar e depois ir lá e comprar. Mas antes de tudo foi Ele. Tá? Então a gente precisa entender por que a gente está sendo abençoado. Uma coisa eu digo para vocês, nem todo mundo será rico, né? Nem todo mundo terá tanto dinheiro, né? A gente pode trabalhar, sim, para viver uma vida melhor, sim, a gente deve, a gente pode e deve. O Paulo falou isso também, que a gente tem que trabalhar, né, para não ser pesado, não depender do seu irmão. A gente precisa disso, né? Mas uma coisa eu digo para vocês, e a gente, quando eu falo, por que eu comecei falando do propósito de Deus para as nossas vidas? Porque tem muita gente, jovens, que não entende, fala, por que fulano está prosperando tanto e eu não consigo? E eu não consigo porque o propósito de Deus para as nossas vidas, Deus sabe quem nós somos desde antes de nós sermos gerados. E Deus sabe que talvez se você enricar, você vai perder a salvação. E o propósito de Deus para nós é a salvação. Tem gente que consegue dinamizar, tem gente que consegue fazer isso, mas tem gente que não consegue. E muitas coisas que não acontecem em nossas vidas, não acontece porque Deus não quer que aconteça. Porque Ele sabe que se acontecer, não será bom, será para perdição, será para ruína, e não para edificação. Tem muitas coisas que não acontecem em nossas vidas, e não vai acontecer mesmo de fato. Porque o Senhor é maravilhoso, Ele é um bom Pai, Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidadoso, né, que Ele sabe de coisas que irão acontecer e por isso, né, Ele não deixa, né, às vezes nem atende aquilo que você está pedindo. Qual deve ser o relacionamento? Entender primeiro que nós somos criados para ser salvos. A palavra de Deus também fala, né, em Mateus que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus. Questão econômica, questão aqui na terra, questão... eu sei, a gente precisa. Em todos os momentos, eu não vou dizer para vocês que não precisa buscar. Precisa sim. Precisa buscar, precisa estudar, precisa ter conhecimento. Eu sempre falei isso para vocês, e eu aplaudo sempre aquele jovem que vai em busca dos seus objetivos, que vai em busca dos seus sonhos, que estuda. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou para os fariseus que queriam pegar com palavra naquela mensagem, né, quando eles falam assim, a mulher casou com o irmão morreu, né, e depois ela casou com outro irmão, e na eternidade ela vai ser esposa de quem? O Senhor Jesus Cristo, como sempre, muito amoroso, né, na sua forma de responder, né, mas eu acredito que se fosse um de nós, talvez falasse, mas você é idiota, né? Você é burro. Mas o Senhor Jesus Cristo fala, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque vocês não leem. Na eternidade não vai haver essa questão, né? Então, muitas vezes a gente erra porque a gente não busca conhecimento. A gente precisa, sim, buscar conhecimento. Mas, como diz um reverendo da igreja anglicana na Inglaterra, o John Stott, ele diz o seguinte, que o Senhor quer que nós busquemos conhecimento, né, conhecimento secular e a espiritualidade. Não tendo condições de buscar os dois, que o conhecimento secular jamais sobreponha a espiritualidade. Certo? Então a gente precisa sim buscar conhecimento. Mas se não tiver condições, a espiritualidade tem que vir em primeiro lugar. A gente precisa disso. Precisa sim buscar conhecimento, precisa analisar, se você quer ser um comerciante, precisa analisar mercados, precisa fazer tudo isso, ler sobre, né, não é, mas antes de tudo entenda o propósito de Deus para a sua vida, né, que é a salvação. E aí, por isso que você precisa entender também, né, que talvez você não vai enricar,
Talvez você vai viver uma vida mediana, porque Deus quer que, acima de tudo, Ele quer que, antes que você se enriqueça, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você vá para o céu. Tá? Então, qual que deve ser o relacionamento com o cristão, do cristão com a questão econômica? Entender que, em primeiro lugar, é a salvação. E aí depois a gente vai analisar a questão da economia. Pode? Sim, Lucas? Muito importante também termos a visão de que quando vocês iniciarem a vida de profissional de vocês, vão aparecer muitas coisas para afetar a vida espiritual de vocês de forma financeira, né, de forma econômica. Infelizmente, a corrupção ela está presente em todos os lugares. Assim, vocês, acredito que a maioria aqui ainda não tem noção, mas quando vocês conhecerem realmente o mercado de trabalho, vocês vão ver que o homem é mau em todos os sentidos e o tempo todo. Um testemunho meu aqui, que eu gostaria de contar para vocês terem uma noção, é porque eu já tive um escritório. Eu abri um escritório um tempo. Aí a gente estava numa fase meio complicada, estava entrando pouca coisa. Aí, de repente, apareceu um homem lá, querendo fazer uma parceria com a gente. Ele queria participar de uma licitação, de umas reformas nos colégios, uma licitação no valor de R$ 1.297.000. E, assim, foi no momento que era o que a gente estava precisando naquele momento, só que a forma como foi, ele chegou até nós, oferecendo isso, esse manjar, no caso, porque naquele momento lá é o que a gente precisava. Só que ele falou da forma dele que estava garantido para ele aquilo ali. Ia ter outras concorrências e tudo mais, mas aquilo ali já estava garantido, já era ganho praticamente. Entendi. Aí vamos passar por processos que lá na frente vocês vão precisar dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Porque realmente o mundo é mau e é muito fácil perder bênçãos grandes por coisas pequenas ali que vai te atrair. Muito obrigado, Lucas, pela contribuição. E, de fato, foi de muita valia. E, de fato, é muito importante que se observe isso. Por isso que eu trouxe essa questão para vocês mais uma vez. Mesmo que esteja ficando redundante, mas o cristão ele precisa entender isso, que de fato vai acontecer. Haverão propostas, haverão manjares, que ele precisa estar atento e entender que o propósito maior de Deus para a vida do cristão é a salvação. Antes que você enriqueça, antes que você tenha uma proposta, no momento que você mais precisa, você tem uma proposta de mais de R$1 milhão. Para mim, eu acho que se eu ver R$1 milhão é perigoso eu cair em cima dele, desmaiar, que eu nunca vi essa quantidade de dinheiro. Enfim, pode sim aparecer, a gente precisa entender que antes disso, o propósito maior de Deus para nós é a nossa salvação. E o dinheiro, aí entra a questão de quando Paulo escreve a Timóteo, fala: Timóteo, fique atento com a questão de dinheiro também, porque dinheiro, o amor, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é muito importante a gente observar isso. Quando você entra no mercado de trabalho, haverão esses canais, essas vias aí que podem, sim, minar a sua salvação. Eu cheguei a um estágio, quando eu trabalho, ainda trabalho bastante, mas hoje diferente. Hoje, pelo menos, eu estou na casa de Deus, sempre nos cultos, sempre é uma oportunidade que Deus me deu. Mas haverá também essa questão de tirar o seu tempo. O mercado de trabalho poderá tirar, quando você menos espera, você se vê em uma situação em que você não está mais tendo tempo para Deus. Você faz tanta coisa para você trabalha para você faz isso, você estuda, você vai aqui, você vai ali, você faz um curso de aperfeiçoamento, você trabalha 8 horas a fio aí, e aí incluindo o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vai mais umas 2 horas de prazo, 10 horas por dia, e aí você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o tempo para Deus.
E o tempo para Deus? O Lucas falou da experiência, né? Eu tive uma experiência que contou para a minha vida quando eu estava, e assim, no mercado de trabalho, né? Por tentar, entenda que as coisas acontecerão. Se você estiver diante do propósito de Deus, as coisas acontecerão na sua vida no momento certo. Não tem aquele negócio de Deus tarda, mas não falha. Não existe isso. Entenda, né? Fique no propósito que as coisas vão acontecer na hora certa, na hora que Deus entender que você está preparado para assumir aquela responsabilidade. Tive uma experiência que pode contar, que contou e que conta para o meu crescimento na vida como profissional. Em 2008, 2009, foi no ano de 2009, né, que aconteceu aquele fato que eu tentei ir para o campo na usina Goianésia, já estávamos casados, em 2009. Né, eu tinha feito um curso de técnico em agricultura, mas eu trabalhava na indústria, na usina Goianésia, recém-casado, né? E as coisas não eram tão fáceis assim. E aí, eu querendo aumentar a minha renda, né? Mas não estava entendendo que não era a hora certa para fazer o que eu estava querendo fazer. Mas Deus permitiu. Né? Eu insisti tanto e Deus permitiu. Vontade permissiva da parte de Deus. Eu queria muito uma chance para trabalhar na área que eu tinha estudado, no campo e tal, e aumentar o salário, sair de auxiliar e passar para um líder no campo. E eu insisti, até que eu consegui, uma espécie de um teste. Mas eu nunca tinha trabalhado no campo, fui fazer um teste. Acompanhar um líder no campo lá. Acompanhei ele 3 dias. No terceiro dia, ele me soltou com a turma lá, né, para mim. No terceiro dia, eu nunca tinha trabalhado no campo. Me soltou com a turma lá e era para mim dar conta de distribuir esse serviço para essa turma e tudo, dinamizar tudo. E eu não consegui, de fato. Não consegui. É a mesma coisa de eu falar para vocês, talvez uma coisa que eu faço já há anos, falar assim, Jaqueline, você vai tomar conta do meu lugar aqui como se fosse eu que estivesse fazendo. Né? E esse foi o meu teste. Eu não consegui. Tá? Eu não consegui, não deu certo. E aí, o que aconteceu? Além de eu não conseguir, os 3 dias que eu estava indo para o campo fazer o teste, não foi computado o meu ponto, ficou como falta. Né? Aí eu perdi todos os finais de semana, que são os descansos semanal remunerados, né? Perdi todos. Ou seja, no final do mês, eu recebi 50% do meu salário. Né? Foi um tempo difícil, foi um momento difícil. E aí, o que aconteceu? No final do ano, eu saí da usina Goianésia e fui para Jales Machado. Né? Mas orei, entreguei nas mãos de Deus, e aí tudo começou a acontecer de uma forma diferente. Mas Deus me testou mais uma vez ainda. Porque... 1 ano depois, 2 anos depois, eu já estava estabilizado como líder na Jales Machado, e um certo dia o meu superior chegou em mim e falou assim, está vindo um rapaz aí que vai assumir uma vaga aqui e você vai treinar ele. Você vai treinar ele. Tá bom, né? Eu já sabia meu serviço, sabia tudo que eu tinha que fazer. Tudo, eu tinha tudo anotado no caderno e tal. E aí, tá bom, pode mandar. E aí, passa um prazo, chega o rapaz e entra pela porta. Porque eu trabalhava na Jales, eu ficava no campo, mas ficava lá dentro também, na sala lá. Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Então, quando entrou o rapaz pela porta, quem era o rapaz que ia entrar, que ia trabalhar lá, que eu ia ter que treinar? O mesmo rapaz que me acompanhou na usina Goianésia, que me deu o treinamento, suposto treinamento na usina Goianésia. Mas, jovens, para mim foi assim, eu fiquei tranquilo, mas, como o Lucas falou, talvez fosse na hora o diabo poderia trabalhar. Agora é sua chance, agora é sua vez. Né? Agora é sua vez de retribuir tudo que ele fez a você.
É porque, uma coisa que eu não tinha dito, ele chegou para o superior na usina Goianésia, e, assim, eu não sei se foi com todas essas palavras, não sei como que foi, sei dizer que eu não fui aprovado. E quem estava me avaliando era ele. Então, obviamente, né, ele deve ter passado as coordenadas, deve ter passado um relatório que me desaprovou. Né, e aí chegou o rapaz lá para treinar comigo. E aí, a hora que ele viu que seria eu, que seria o treinador dele, ele ficou, né? A gente fala assim brincando, mas ele ficou verde, vermelho, amarelo, a gente percebia nele, né, o quanto ele ficou sem graça. Mas deu tudo certo, eu treinei ele como deveria. O mercado de trabalho, às vezes acontece isso, e a gente, como cristão, a gente tem que ter um certo cuidado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me abençoou grandiosamente ali. Mas é porque eu entendi o propósito de Deus, né? Acima de tudo, né? É lógico que a gente teve problemas e tal, a gente tem problema, né? Mas acima de tudo, eu entendi isso. Só falando para vocês aqui, só reconstruindo, né, o que eu estava falando. E aí, em 2011, quando eu já trabalhava na Jazz Machado, meu coordenador falou assim, vai vir um rapaz aí para você treinar ele vai trabalhar com a gente aqui. Eu falei, não, pode mandar. Aí passa um prazo, quando entra o rapaz pela porta, quem era o rapaz que eu ia treinar? Aquele rapaz que tinha me acompanhado lá na usina Goianésia. Agora você imagina. E o que eu estava dizendo? Talvez o diabo, né, naquela hora veio alguma, mas Deus foi maior na minha vida, né? E poderia ter pensado, agora o diabo sussurrando, agora é a sua vez, né? Agora é a sua hora de dar o troco. O mercado de trabalho tem isso. Jovem cristão, pode acontecer isso, mas entenda, você foi chamado para ser salvo, né? E aí faz diferente. Você levou um tapa de um lado na cara, dê a outra parte. E aí, nesse momento, eu ensinar ele tudo que eu sabia, com os mínimos. E depois ele chegou e falou para mim, eu prefiro aprender com você do que com a fulana, porque você é detalhista e você me mostra e tal e tal. Eu mostrei o caderno, falava para ele, anota isso que vai ser importante para você depois. E ele anotava, né? E aí ele aprendeu. Existirá esses percalços aí no mercado de trabalho, a gente precisa entender isso. E aí, depois disso, eu fui muito abençoado, graças a Deus. E hoje, tudo que nós temos, né, eu entendo que muita coisa foi do meu emprego nesse período, mas foi pela sinceridade, né, diante de Deus. É lógico que nós tivemos problemas também, mas Deus abençoou e as situações foram contornadas. Então, o jovem precisa entender isso, que talvez, né, ele não vai enricar, né, Tiago? Talvez ele não vai enricar, mas ele precisa permanecer. A riqueza maior de todas é a salvação da alma. Mas a gente precisa... Eu trouxe alguns versículos aqui para a gente entender essa dinâmica, né? Que tem gente que não vai enricar, mas ele tem a maior riqueza, que é Deus. Deus do seu lado o tempo todo. Vamos lá? Opa, voltando, não é você mais não. É para frente aqui, ô Fernandinho. Já chega. Né? Então nós temos grandes exemplos bíblicos. Tá? Jó era rico, olha para vocês verem, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, gente, 3.000 camelos no Oriente Médio, na região do Oriente Médio. Agora você já imaginou aquele comércio caravaneiro que ligava a parte norte da África, na África subsaariana? Todos os itens, o sal, o ouro, tudo, gente, era atravessado por camelo. Era a mesma coisa de Jó ter aí uma empresa aérea aí, né, de avião, que faz o... Né? Jó era extremamente rico. 3.000 camelos, 500 parelhas de boi. Gente, 500 parelhas de boi, parelhas eram, né, 1.000 boi. Agora, você já imaginou um rebanho de 1.000 boi? No preço que está a arroba da vaca, né? Um boi tem boi que chega a pesar 20 arrobas, né? Ou mais, não, 20 arrobas, muito mais que isso. Tem boi que pesa 1.000 quilos, né? Então, quer dizer, Jó de fato era rico, né? 500 jumentos, muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Isso o impediu de servir a Deus em nenhum só instante.
isso impediu de servir a Deus. Mas a gente sabe que a grande maioria jamais se lembraria de que Deus existe. Jamais. Né? Então tem pessoas sim que vai ser rico e vai continuar servindo a Deus, mas tem pessoas que não. Né? Outro dia eu e minha esposa estávamos ouvindo, né, o André Valadão. Quem é que não ouve, né, o André Valadão no Instagram? Vocês não é crente, não. E aí perguntaram para ele, pastor, ou queria dar uma alfinetada, né? Por que você não vai pregar na África? Vai pregar em Orlando, nos Estados Unidos? E eu achei muito interessante a resposta dele. Ele falou assim, o que você acha mais fácil? Pregar para quem não tem nada ou pregar para quem tem tudo? Gente, tem gente que quando é rico, ele não entende que ele precisa de Deus. Entendeu? Tem gente que quando tem muita coisa, que tem muito dinheiro, ele esquece, o Deus dele é o dinheiro. Então tem crente, tem pessoas que não conseguem, né, ter esse relacionamento, diferentemente de alguns que a gente sabe, como Jó, como Abraão, como Jacó, né, que tiveram muito, mas isso não foi um empecilho, o muito que eles tinham não eram empecilhos para eles reconhecerem que Deus era o Deus da sua salvação. Tanto é que Jó tinha muita coisa, mas ele entendia que talvez tudo que ele tivesse fosse fruto da sua usurpação. Por isso que Jó lutou por isso que Jacó, era Jacó que eu queria dizer. Por isso, Jacó tinha muita coisa, mas era fruto da usurpação. Por isso que Jacó lutou com o anjo até o amanhecer. E quando o anjo perguntava, eu só te solto quando o Senhor me der a minha bênção. Que bênção é essa? Bênção vindo diretamente de Deus. Então, a riqueza não era empecilho para servir a Deus com fidelidade. E tivemos pessoas pobres. Né? Olha aqui essa situação. Né? E Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Que te hei de fazer? Dize-me que o que é que tens em casa? E ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Todos aqui sabem a história dessa mulher, que está lá em 2 Reis, né, no capítulo 4, versículo 2. Aí a história nos primeiros versículos, né? E como eu disse no início aqui, o que eu disse para vocês? Tem situação que vai levar as pessoas a se endividarem. E essa mulher estava endividada, mas ela estava endividada por quê? Porque o marido dela era irresponsável? Não, porque o marido dela cuidou dos profetas de Deus. Alguns acreditam que ele tenha ficado endividado porque ele tenha cuidado desses profetas, e eram muitos. Né? E então ele levando pão para esses profetas que estavam enclausurados, estavam escondidos, e ele cuidando dessas pessoas, e aí ele acabou morrendo. E fica quem? Fica a sua viúva com apenas os seus 2 filhos, né? E ela não tinha dinheiro para pagar a conta. Mas uma coisa ela tinha amizade com o homem de Deus. Né? Ela tinha próximo dela pessoas que a gente precisa entender é isso, né? Que o servo de Deus, pode ser que ele não tenha muita coisa, mas ele precisa ter ao seu lado pessoas boas. Ele precisa ter ao seu lado o homem de Deus, ele precisa ter ao seu lado pessoas que vão entender a sua situação, ele precisa ter amizade, às vezes a amizade vale muito mais do que dinheiro em determinados momentos. Essa mulher aqui, ela não tinha dinheiro para pagar a conta, mas ela tinha 2 filhos que ela obedecia, ela tinha uma casa ainda para ela morar, ela tinha amigos, ela tinha ainda azeite. Azeite representa o que na palavra de Deus, em muitas passagens? Espírito Santo.
né? Então ela tinha a unção do Espírito Santo em sua vida. E muitas vezes a gente vai precisar entender isso, que dinheiro talvez a gente até nem tenha, mas a gente precisa ter a unção do Espírito Santo, que as coisas acontecerão naturalmente em nossas vidas. E ela ficou rica depois disso, depois de tudo. E aí o que o homem de Deus falou para ela? Olha, o que eu hei de te fazer? Olha, eu só tenho um pouco de azeite. Os meus 2 filhos, os credores, estão querendo levar. Ela estava em uma situação extremamente complicada, porque não existia previdência social ali, não existia aposentadoria para as viúvas, tanto é que os diáconos foram instituídos para cuidar das viúvas, né, durante o momento de crescimento da igreja, posterior a isso, é lógico. Mas não existia aposentadoria para as viúvas. As viúvas, por isso que o Senhor sempre fala de cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos. Mas ela entendeu. Era pobre? Era. Né? E aí aconteceu um milagre em sua vida. Ela ficou rica? Não. Mas ela continuou vivendo. O profeta falou para ela, vai, paga tudo que você deve e vive do resto. Vive do resto. Tinha outra também, essa aqui estava em situação pior ainda, em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 12. Porém ela disse, vive, ó Senhor, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim, meu filho, para que comamos e morramos. Então existiam pessoas que, apesar de que permaneciam diante da presença de Deus e eram pessoas pobres, existiam. E olha essas situações, e os milagres aconteciam na vida dessas pessoas. Eu trouxe esses versículos para a gente entender isso. Né? Que existem muitas igrejas aí que pregam o quê? Que pregam um evangelho fácil, um evangelho de bonança, um evangelho de barganha, e não é assim que acontece. Não é assim. Não é dessa forma. Tudo que a gente vai fazer, tudo que nós formos fazer, e eu acredito que nem essas mulheres aqui obedeciam ao profeta, mas não era obedecendo, pensando, eu vou obedecer, eu vou fazer, porque agora minha casa vai estar cheia de azeite, e eu vou ter dinheiro. Não, não é assim. Como muitos pregam e falam assim, olha, dá o que você tem, dá a chave do seu carro, que você vai ganhar um carro 0 lá na frente. Não existe isso, não é dessa forma. Deus quer de nós a nossa sinceridade. E o dízimo, por exemplo, uma entrega do dízimo, o que quer dizer isso? Né? Entrega de dízimo. Deus precisaria de 10% do nosso salário para que tudo acontecesse, para que a obra... Não, gente. Ele já tem os 100%, o salário que você ganha é tudo dele. Não é nada. Ele só requer, devolva para mim 10%. Eu quero ver se você vai ter coração, se você vai ter sinceridade para devolver. É isso. Então é bem isso. E aí, o que a gente precisa entender? Hoje, nós precisamos entender que vai existir, nem todo mundo vai ser rico, né? Nem todo mundo vai viver uma vida assim tão regalada, mas a gente precisa se precaver, a gente precisa se organizar também. O crente não pode ser desleixado, não, tem que se organizar. Né? Tem que se organizar para não levar nome de crente ruim pagador. Tem gente que é bom nos negócios, vai se desenvolver, vai viver uma vida regalada, uma vida tranquila, vai ter aí sua casa luxuosa, seu carro bom, vai ter tudo isso, mas que isso nunca impeça o objetivo principal, que é a salvação. Que isso nunca impeça. Aí tem gente que não vai chegar a esse patamar. Né? Tem gente que não vai chegar, a gente precisa entender isso. Mas que todos nós tenhamos consciência da salvação. Agora, a gente precisa de organização, sim. A gente precisa de organização, sim. Uma coisa eu digo para vocês. Eu não tive muito auxílio com relação a guardar dinheiro, até porque meu pai não tinha dinheiro para guardar. Ele mal tinha que... Né, o que ele tinha era 9 filhos para dar o que comer. Né, então não ia sobrar dinheiro para guardar. Nós viemos de família economicamente falando, desprovido. Né? Então
ele não preocupou muito com essa. Na verdade, ele preocupava era com um arroz mesmo para a gente. Preocupou em falar, meu filho, você vai ver coisa. Não. Então, guarda o dinheiro. Não preocupava muito com isso, não. Então, eu não tive tanto assim, não tive tanta experiência de como guardar, o que fazer. Eu aprendi isso mais foi com essa doninha aqui, ó. A gente aprende. Hoje eu tenho um caderno, hoje nós dois temos, cada um nós temos um caderno e eu anoto minhas contas, ela anota também. Se eu esquecer de algum, ela fala assim, você está devendo isso aqui. Você precisa se organizar. Você que já está no mercado de trabalho, você que ainda vai começar, mas precisa se organizar. E a gente precisa viver uma vida de acordo com o nosso padrão. Uma coisa que a sociedade brasileira tem errado muito, e isso pode chegar até você, é a gente querer viver para os outros. É muito comum acontecer isso. Eu quero o meu carro, não é para ele atender a minha necessidade, mas é para mostrar para aquele sujeito que um dia me criticou que eu posso. E isso está errado. Por quê? Porque eu vou me sacrificar, eu vou comprar algo que eu não tenho condições de comprar e pagar para provar para outra pessoa que eu posso. O cristão deve desvencilhar disso, porque isso é uma armadilha. Nós vivemos em um país capitalista. E o capitalismo do país que nós vivemos é um capitalismo selvagem, né? E a gente precisa se desvencilhar, a gente precisa se desligar disso. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência do nosso padrão de vida, né? Eu preciso de um celular de última geração, eu trabalho com isso, eu preciso de um celular que custe R$5.000. Eu conheci um jovem, quando eu trabalhava na Jales Machado, que ele comprou um carro, e aí ele pagava a parcela do carro, venceu o documento, o documento era mais de R$1.000, ele foi lá no Itaú e pegou um empréstimo, pegou um empréstimo para pagar o documento do carro, um empréstimo em 12 vezes. Quando ele terminou de pagar o documento do carro, o documento venceu de novo. 12 vezes, né? Venceu de novo. Né? Pagou dois, porque pegou o empréstimo, é lógico que o banco vai cobrar os juros, sim. Tinha necessidade dele ter aquele carro, pagar a prestação, o cara era solteiro, né? Vivia junto com o pai, pagando prestação do carro. Então a gente precisa entender isso. Ele precisava daquele carro, uma moto, estava bom para ele. Né? Eu acredito. Eu estou dizendo assim, a questão de padrão. Né? Às vezes, não cabe no nosso orçamento. E às vezes a gente quer mostrar para os outros que a gente pode, e lá em casa só a gente que sabe o que está acontecendo. E jovens, eu vou te dizer uma coisa. Um dos fatores que mais acabam, um dos principais fatores que destroem casamentos é a questão econômica. Principalmente os jovens. Você vai tirar uma moça da casa do pai dela para passar fome nas suas custas? É uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, você precisa ter consciência disso, né? A gente precisa ter consciência disso. A gente precisa ter objetivo e colocar os nossos objetivos na presença de Deus. Se é uma coisa boa, o Senhor vai aprovar os seus sonhos, vai aprovar os seus objetivos, vai provar a sua sinceridade. No começo é difícil, mas o Senhor vai aprovar. Uma coisa que eu coloquei no meu coração, um propósito que eu fiz, eu não sabia como, não sabia de onde, não sabia como ia acontecer. Mas até falei para minha esposa antes de nós casarmos, falei, eu não vou casar para morar de aluguel. Coloquei um propósito no meu coração. Eu não sabia, eu não tinha lote, eu não tinha dinheiro, eu não sabia, mas eu coloquei um propósito no meu coração. E aí eu comecei a trabalhar também para isso. Né? E parece que eu não via rendimento, tudo que eu fazia. Gente, para vocês terem uma ideia,
Eu até brinco, a casa lá que eu fiz tem porco na parede. Eu criava porco, eu plantava roça, eu criava galinha, eu mexia com uma coisa e Deus viu. Viu sinceridade, viu luta, viu garra em mim. E aí tocou no bondoso coração do meu sogro também e falou assim, falou para minha esposa, fala para ele, eu tenho um lote lá, eu não posso, não dá para me dividir e tal, e conversou, mas se quiser construir, e aí tá vendo, Deus honrou o meu propósito, nós não fomos morar de aluguel, né? Propósito, mas tem que ter direcionamento também, colocar Deus na frente. E aí você precisa, uma coisa que é muito importante, eu digo para vocês precisam ter noção do que você está ganhando e do que você está gastando. Se você confiar só na sua mente, ela pode falhar. Pode ficar alguma conta, alguma dívida, alguma questão que você não se lembre. Então, qual que deve ser o relacionamento do cristão? Ele deve ser organizado. Se você puder fazer, né, ter uma caderneta de anotação, isso é muito importante. Você saber o quanto você vai ganhar, o quanto você ganha, quanto o seu salário, e ir discriminando. Primeiro na lista, dízimo. Né, e depois vem colocando a internet, água, energia, não sei quem paga, né? Essa é a minha lista, né? Tal. E aí chega lá no fim, você vai ver como é que está e a compatibilidade. O que eu estou ganhando, o que eu estou gastando. Opa, eu não posso tomar mais o açaí desse mês. Se eu tomar, né, vai dar problema. Entendeu? A gente precisa, porque durante muito tempo eu fiz errado. Como? Não, eu ganho tanto. Estou devendo aqui. Não, eu consigo. Opa, a hora que eu pegava o dinheiro aqui. Não consegue. Você não consegue. Tem gente que fala, não, eu consigo lembrar. Eu não acredito. Só acredito vendo. Vai passar despercebido alguma coisa alguma hora. Você pensa, opa, sobrou tanto aqui para mim. Não sobrou. Tem uma dívida que você esqueceu. Né? Então, seja organizado, tenha tudo anotado, né? Seja criterioso. Sim. Tudo que eu gastava, eu anotava, e eu não usava caderneta não, usava o Excel, que era mais fácil. Sim. Eu colocava lá, já deixava as fórmulas tudo pronto, era só colocar lá, tudo já resolvia, já sabia até quanto que tinha, quanto que eu podia gastar. Aí ficava lá no final do mês, nossa, agora eu posso gastar mais um pouquinho, que agora sobrou. Aí tinha mês que arrochava, falei, não, agora não pode não. Agora não pode mais. Mas é isso aí. Na verdade a gente fala que caderneta é da década de 80, né? Mas o Excel ajuda muito. Sim, ajuda bastante. Você tem noção, a gente precisa ter noção. E a partir daí, aí o que você vai fazendo? Você vai começar a falar assim, né, Tiago? Eu vou comprar minha Bros em nome de Jesus. E aí você começa a encolher os gastos aqui, né? Onde é que eu posso cortar? E aí você vai encolhendo aqui, porque vai sobrando aqui e você vai começando a fazer aí uma economia e começar poupando. Opa, se eu conseguir guardar R$500 todo mês, em dezembro eu estou com a minha Bros 160, né? E aí, assim por diante. A gente está falando assim, mas é só a questão de organização. Né? E como eu disse para vocês, eu não iria falar aqui especificamente de como juntar dinheiro. Eu estou falando aqui agora disso, porque é uma coisa que deu certo, que funciona lá em casa para a gente. Né? E eu acredito que dá certo para todo mundo. Né? Existem meios muito mais modernos agora, né, as tabelas, nem só o Excel, mas existem formas aí, projetos dentro do banco mesmo, um aplicativo que você consegue fazer tudo isso. Né, já vem tudo pronto para você, mas eu não sou tão moderno assim, eu prefiro escrever lá, né, e eu vejo tudo que está acontecendo lá, enfim. Tem dado certo, graças a Deus. Né? Isso dá certo, e o crente ele precisa fazer isso, precisa ser organizado. Né? E aí, o que a gente precisa entender também é que quando começar a funcionar na sua vida, você não pode deixar uma coisa ultrapassar a outra.
né? Porque quando Paulo escreveu ao Timóteo, estou encerrando já, ele escreve assim, ó, e tem muita gente que erra. Tem muita gente, tem muito crente, aqueles crentes tradicionais que falam, ó, que, né, a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrando no céu. Então, se ficar rico, você vai para o inferno. Não é assim, não é? Não é? Né? Abraão nunca foi pobre, né? Nunca foi pobre. Só para vocês terem ideia, Abraão vivia na região de Ur. Na Bíblia é chamado de Ur dos Caldeus, mas porque é uma região que, quando foi escrito sobre, foi depois que os caldeus dominou a região. Mas Abraão vivia na cidade de Ur. A cidade de Ur é uma das cidades da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, né? E o pai dele fazia ídolos. E aquela sociedade era uma sociedade politeísta, que acreditava em vários deuses. E agora pensa no quanto dinheiro o pai de Abraão ganhou com essas vendas de ídolos, né? Venda de ídolos que nem o próprio pai de Abraão acreditava. Mas, enfim, ele vendia. Era capitalismo, né? É chuva? Então é bênção. Aí tem uns irmãos que estão de moto, né? Mas, enfim, estou encerrando aqui. Abraão, então, Abraão sempre foi rico. Sempre foi. E aí ele teve que passar por algumas situações, né, quando Deus fala com ele, sai da tua terra, mas da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, né? Tem alguma, né? E aí eles foram subir, ficaram muito tempo na cidade de Harã, né? Padã Harã, uma cidade que foi fundada e deu o nome de Harã. Harã é o nome do irmão de Abraão, que morreu ainda muito cedo. Era pai de quem? Pai de quem? Hã? Quem que era o sobrinho de Abraão que ficou muito... Ló. Ló. Ló não era... Oi? O pai do Abraão era Terá, né? E Harã era irmão de Abraão. E aí ele morreu ainda muito cedo, e ele tinha um filho chamado Ló. E Abraão amava demais aquele Ló. Por quê? Porque Abraão não tinha tido filho, Sara é sério. Então ele cuidou de Ló como se tivesse cuidado de um filho mesmo. Eles ficaram na cidade de Harã. Resumindo, eles eram ricos, tá? Jó era o homem mais rico do Oriente. E muitos outros que forem, se a gente for lembrar, existem muitos... será que... Lucas era médico, né? Mateus era, vamos dizer assim, o chefe da Agenfa, né? O chefe da secretaria da Secretaria da Fazenda, né? Da região, o cobrador de impostos. Talvez o cobrador de impostos seria mais rico do que o médico. Enfim, existiam muitos. Quando Paulo fala a Timóteo, ele não quer falar... muita gente fala, então, o amor... fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu cometi, eu ouvia falar isso, tem que ter cuidado, porque a pessoa se apega ao dinheiro, o dinheiro é a raiz... Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala o quê? O porquê? O amor ao dinheiro. É a raiz de é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. A gente sabe disso. Crentes que outrora, antes de ser ricos, né, eram uma maravilha, enriqueceram, se desviaram da fé. Ou, talvez não desviou, mas se acham tão poderosos que, para eles, os irmãos que não têm dinheiro da igreja são os irmãozinhos, né?
Ela tem o poder e aí agora eu posso, né? Mas tem gente que mesmo sem dinheiro é ruim mesmo. Já mostra que é ruim, né? E tem aqueles que têm dinheiro também e que são, né, são bons. Existem vários tipos de casos, né? E se transpassaram em si mesmos com muitas dores. Muitos por se desviar da fé, por ter se enriquecido, e por demonstrar o amor ao dinheiro, né, trouxe para si, para suas vidas, muitos males. Então, fechando aqui, o que eu queria trazer para vocês nessa noite, fechando aqui, é isso. A gente precisa ser organizado? Sim. A gente precisa. Por quê? Porque a gente precisa falar do exemplo, né? Como é que eu vou falar para vocês, a partir do exemplo, como é que eu vou falar para vocês aqui hoje, se, né, eu não consigo nem pagar minhas contas direito, como é que eu vou falar para vocês dessa situação aqui? Então, o crente precisa ser organizado. Mas, acima de tudo, o crente precisa ser organizado com relação à questão econômica, precisa demonstrar essa organização, sim. Pode ser que você consiga elevar o seu patrimônio, e isso é bênção de Deus na sua vida, entenda isso, e entenda por que você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado para abençoar também. Não deixe de ajudar aqueles que de fato precisam de você, tá? Você pode sim chegar a um patamar elevado aí de riqueza terrena, mas acima de tudo, lembre-se sempre que o propósito maior de Deus para a sua vida é a salvação. Então, se você for abençoado com dinheiro, maravilha, bom demais. Bom demais. Mas coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Tá? E aos que estiverem iniciando, eu não podia deixar de dizer, muito cuidado com o cartão de crédito, tá? Muito cuidado. Muito cuidado com o cartão de crédito. Pastor Silas Malafaia fala assim, que o cartão de crédito é de gastar um dinheiro que você não tem com aquilo que você não precisa. Cartão de crédito te faz ficar corajoso, né? Cartão de crédito te faz sentir empoderado, cheio do dinheiro, né? Aí você vai no mercado com dinheiro no bolso, dinheiro físico, em espécie, você vai com o celular na mão também, fazendo conta, para ver até quanto você pode gastar. Agora, quando você vai com o cartão de crédito, aí você sabe do seu limite, hoje eu não podia, mas eu vou levar mais um potinho de Nutella, né? Nossa, essa bolacha recheada é a bolacha do meu sonho, né? Enfim, aí você passa, eu não podia ter visto, agora que eu vi, chocolate, Nestlé, R$ 8,99, é R$12 uma caixa, vou levar. E aí quando você vê, a hora que chega a fatura, o seu salário mal dá para cobrir a fatura. E aí é triste. Então, jovens, muito cuidado com o cartão de crédito. Às vezes te atende, né? Se você quer comprar no Shopee, ele é bom, ele te atende, né? Mas no mercado é complicado. Tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque são contas silenciosas, né? E que você faz com você mesmo, sozinho. Ninguém está vendo, né? Só você e Deus. E o banco achando uma maravilha, né? O banco está achando uma maravilha. Eu falei, nossa, eu não tenho muito dinheiro. Ela estava pensando, o que eu iria fazer? Eu falei, não, se eu fizer tal cartão, eu posso comprar nesse cartão e no outro. Aí, resumindo, eu precisei desse tipo de cartão tudinho. No final, eu fiquei com 5, 6 cartões de crédito para comprar as coisas, mas no final eu acabei usando só um. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. O cartão tá lá parado, aí tem que cancelar tudo. Tem que cancelar, que senão só de anuidade que você for pagar depois. Mas ainda bem que não tem anuidade, né? Mas enfim, jovens, muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu espero que alguma coisa tenha sido acrescentada para a vida de vocês.
né, o meu objetivo principal aqui era falar, né, de que Deus tem sim para nos abençoar, Deus pode nos abençoar, mas, acima de tudo, a salvação. Se você colocar em primeiro lugar a salvação, pode ter certeza que você será abençoado também, né, aqui nessa terra, com bênçãos materiais. Deus tem para te dar. Mas entenda isso, né? Isso acontece em minha vida. Tem acontecido em minha vida. Tá? Tem acontecido em nossas vidas, na vida da minha família. Tá bom? Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos deu. E agradecer ao irmão Reinaldo, né, por ter se disponibilizado a pregar para nós. E agradecer a cada um de vocês também, né, que se disponibilizou a vir em pleno sábado à noite. A Rafaela mesmo falou que, coitada, tá, ela e o Jacques tá morrendo de cansaço, acordando 4 horas da manhã. Assim, é pesado, né? Vim assim no sábado, podia estar descansando, essa chuvinha maravilhosa aí, né, dormir o sono. E se disponibilizou a vir aqui ouvir a palavra de Deus. E pode ter certeza que Deus vai recompensar bastante a vida de vocês. Amanhã tem ceia lá na catedral. E de noite tem culto geral lá também, 6h30. E dia 23 vai ter a palestra geral dos jovens. Quem ainda não fez a inscrição ainda dá tempo de fazer. Vai falar sobre masculinidade e feminilidade. Muito bom. Vai ter o Daniel Dantas e vai ter outra pregadora também, que eu esqueci o nome. Mas a Odisseia. A Odisseia. Vai ser muito show. Conto com a presença de todos. Aí a gente pode até fazer uma caravana aqui pra nós ir de Kombi, reunir galera, a gente ir na caravana top lá pra lá. Vai na carroceria, dá um jeito. É isso. Vamos orar pra terminar. Vamos orar então. Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui nessa noite, aprendendo de Ti, conversando, falando a respeito das Tuas bênçãos para as nossas vidas. Glória seja dada ao Teu santo nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, e que o Senhor esteja abençoando a cada um dos que estiveram aqui nessa noite, Pai. Nós te pedimos e somos gratos a Ti por essa oportunidade. Amém.